vídeos de revisão e este é o terceiro de logaritmo, revisão de logaritmo, para os nossos alunos que tenham dificuldade. Nesse vídeo faremos o comentário dessas questões que envolvem justamente a definição de logaritmo e as suas consequências. Senhores, isso aqui é uma pequena revisão sobre o conteúdo. As consequências da definição. Vamos iniciar com a definição. O logaritmo de b na base a, sendo igual a x, a sua definição, nós tomamos aqui a elevamos a x e igualamos a b, ou seja, o log de b na base a igual a x é equivalente a elevado ao x igual a b. Esta é a definição do logaritmo. Cuidado que o senhor deve ter é que existem condições para o número do logaritmo, o logaritmando, e a sua base. Ou seja, o logaritmando, no nosso caso aqui o b, ele sempre é um real positivo. Por sua vez, a base, tanto do logaritmo como da exponencial, ela sempre vem ser um real positivo, ou seja, maior do que zero e ao mesmo tempo diferente de 1. Então, senhores, aqui uma revisãozinha sobre a definição do logaritmo. Logaritmo de b na base a é igual a x, o logaritmo é o x, se somente se a elevado a x igual a b com as devidas condições de existência. Senhores, as consequências da definição, trabalhamos com o logaritmo de 1 em uma base com as devidas condições de existência, sempre valendo zero. O logaritmo de a na sua própria base, ou seja, o logaritmo em que o logaritmando, o número do logaritmo é igual à base do logaritmo, podemos trabalhar com esse logaritmo valendo 1. As outras duas importantes, logaritmo de a elevado ao n na mesma base a, ou seja, podemos trazer esse n antecipar o log e ficamos a depender da definição, da consequência da definição anterior. Se trouxermos esse n chamado a lei do tombo, né? Aqui antecedeu o log, ficamos com n vezes o log de a na a, e o log de a na a é 1. Então, senhores, logaritmo de a elevado ao n na a é igual ao expoente, ou seja, igual a n. Se você verifica, então, que o número do logaritmo é uma potência e que a base é igual à base do log, você trabalha com esse logaritmo valendo o expoente. Senhores, se você tem uma potência em que o expoente é um logaritmo e essa potência possui a mesma base do logaritmo expoente, ou seja, a elevado ao log de b na base a, este logaritmo, senhores, se reduz simplesmente ao número do logaritmo expoente, no caso b. É uma propriedade largamente usada. E a igualdade entre dois logaritmos, senhores, que possuem a mesma base, log de b na a igual a log de c na a. Você aqui pode cancelar os logaritmos e iguale os números dos logaritmos, os logaritmandos, no caso b igual a c. Senhores, essas propriedades todas são demonstráveis. Possivelmente em outros vídeos faremos alguns comentários maiores a respeito delas. Bom, vamos aqui então ao nosso primeiro exercício. Calcular o valor das seguintes expressões. A primeira delas, logaritmo de 32 vezes 16 na base 2. Senhores, uma das maneiras de você resolver isso é você aplicar o fatoramento de 32 e o 16, já que 32 e 16 dá para a gente trabalhar com eles na base 2. Então, já que a nossa meta é aplicar as definições, vamos assim fazê-lo. Fatoramento do 32 é o 2 à quinta, fatoramento do 16 é 2 à quarta. Senhores, ficamos com quem no número do logaritmo? Produto de potências de mesma base. Base 2, podemos dizer como fazer. Produto de potências mesma base, repetimos a base e somamos expoentes. No caso, vamos repetir a base, que é o 2, e somar os expoentes, que no caso fica 5 mais 4. Repetimos o restante. Senhores, adicionando o 5 mais o 4, ficamos logaritmo de 2 elevado ao 9, ou a nona, na base 2. Ora, vamos aplicar aqui uma das consequências da definição, ou seja, vamos a lei do tombo trazer o p, no caso antecipar o log, fica p vezes log do b na base a, conservamos o restante. Aqui vamos trazer o 9, né, senhores? Vamos trazer o 9 em produto, hein?
antecipando o log, e aí ficamos com 9 vezes log de 2 na 2. Ora, gente, mas quem é 9 de 2 na 2? É outra consequência. Essa consequência vale 1. Log de A na A, com as devidas condições, né? Vale 1. E aqui vamos ficando com 9 vezes 1, e o 9 vezes 1, 9, senhores, é então o valor do logaritmo de 32 vezes 16 na base 2. Então, senhores, aí uma maneira de você resolver esse tipo de questão. Uma outra de reforço. Logaritmo de 625 dividido por 125 na base 5. Essa divisão é o número do logaritmo. Então, senhores, vamos chamar o 5 para elas, ou seja, para o numerador, 625 e os 125 fatorados. 625 é o 5 à quarta, sobre 125 fatorado é 5 ao cubo. Senhores, dividir potências de mesma base. Você, no produto, você soma. Na divisão de potência de mesma base, você conserva a base e subtrai expoentes. Então, vamos subtrair aqui, no caso, 4 com 3, né? Ficamos com log de 5 elevado a 4 menos 3. Repetimos a base 5. Operando 4 menos 3, senhores, é 1. 5 elevado a 1, dá para a gente operar bem simples, né? 5 elevado a 1 é o próprio 5. Ficamos com log de 5 na 5. E o log de 5 na 5, senhores, cai em outra consequência. Log de 5 na 5, ele vale 1. É o valor, então, do logaritmo de 625 sobre 125 na base 5. Então, gente, aí uma das maneiras de você resolver é este logaritmo aplicando as consequências de definição. Bom, gente, mais um outro item C, logaritmo de 81 ao quadrado na base 3. Também vamos tentar aplicar as consequências de definição. Para isso, vamos fatorar o 81. Ó. 81 está chamando 3. Ó. Quem é 81 fatorado, senhores? É o 3 à quarta. Está ao quadrado. Então, ficamos com log de 3 à quarta elevado ao quadrado na base 3. Potência de potência no número do logaritmo, né, senhores? Vamos repetir a base e multiplicar expoentes. Potência de potência. Conservamos a base e multiplicamos expoentes. E aí, senhores, ficamos com quem? Log de 3 elevado a 8 na 3. Olha só quem ela está chamando. Lei do tombo, né? Chamando o 8 a antecipar o log. E o log de 3 na 3 é o que fica. Quem é o log de 3 na 3, senhores? Outra consequência. Ficamos a depender do 8 vezes 1. E 8 vezes 1 é 8. Então, os senhores estão vendo que não é tão fácil, mas também não é tão difícil você resolver esses probleminhas envolvendo as definições. Estudando um pouquinho, tranquilamente se chega. Bom, gente, vamos a outra, o item D, no nosso caso aí, cálculo do valor das expressões. Então, 7 elevado ao log de 3 na 7. Senhores, temos aqui uma consequência muito usada, que para lembrar, ó, se temos A elevado ao logaritmo de B na base A, esse log de B na base A, senhores, é o expoente dessa base A. Base da potência igual a base do log expoente. Senhores, podemos cancelar e trabalhamos isso simplesmente com o número do logaritmo, que é o B. É o que vamos fazer aqui. Vamos cancelar 7. Ficou quem, senhores, valendo essa potência? Simplesmente o 3. Vamos ao item E. 3 elevado ao log de 5 vezes 3 vezes log de 17 na base 5. Esses logaritmos em produto, senhores, é o expoente desse 3. Ora, se você verificar bem, esse kitzinho aqui, ó, 3 a log de 5 na 3, dá para praticamente usarmos a propriedade de decorrência aqui, ó. Decorrênciazinha aqui. Então, vamos associar esses caras. 3 a log de 5 na 3 continua elevado ao log 17 na 5. Bom, mas quem é 3 a log elevado ao log de 5 na 3? Cancelamos as bases, fica 5, né, senhores? Ficamos com 5 elevado a quem? Ao log 17 na 5. Novamente, a propriedade 5 elevado a log 17 na 5. As bases são iguais, cancelamos. Chegamos a 17, valendo 3 elevado ao log de 5 na base 3 vezes o log 17 na base 5.
Então, senhores, aí uma das maneiras de você resolver esse tipo de expressão. Uma F bem parecida com a anterior, só que, senhores, se você verificar bem, o item E, ó, caía, digamos, logo na condição, né, da definição, da consequência da definição. Esse aqui não. Temos 2 elevado a log de 7 na 3, vezes log de 3 na 2. Esses logaritmos são expoentes. Mas aqui você verifica, ó, que apareceu uma coisinha comum com a base, que é quem, ó? Log de 3 na 2. Então, senhores, podemos permutar esses dois logaritmos. Já que a multiplicação é comutativa, vamos fazer assim para a gente associar, ficar o problema praticamente esse anterior. Então, ficamos com 2 elevado ao log de 3 na 2, vezes o log de 7 na 3. E aí, senhores, associando o 2 a log de 3 na 2, para justamente aplicarmos a propriedadezinha, isso aqui vale quem, senhores? 3. Ficou quem? 3 elevado a log de 3 na 7. E novamente, propriedade da definição, consequência da definição, cancelamos as bases. Isso vale quem, senhores? 7. É o valor do 2 elevado a log de 7 na 3, vezes o log de 3 na 2. Bom, gente, então aí, uma maneira de você resolver esse tipo de expressão. A G, no lugar de termos agora um produto, nós temos o 5 elevado ao 2 mais 3 vezes log de 2 na 5. Uma soma, hein? Aqui nós fizemos 2 exemplos usando a multiplicação. Aqui nós temos a soma. Se eu tenho 5 elevado a essa soma, senhores, só para dar uma lembradinha, propriedade de potência. Se eu tenho A elevado ao M mais N, podemos trabalhar essa potência sendo como? A elevado ao M vezes A elevado a N. Produto de potências de mesma base, só que fizemos a volta. Repetimos a base e somamos expoentes. Então, aqui nós temos a condição de soma. Condição de soma, vamos transformar as bases em produto de acordo com os expoentes. Como é que vai ficar isso? 5 ao quadrado vezes 3 log de 2 na 5. Ora, 5 ao quadrado, acabou, que é 25. Agora, senhores, vezes 5 elevado ao log de 2 na 5. Cuidado, você pode querer logo aplicar isso aqui. Mas aqui eu tenho 3 vezes isso ainda. Então, senhores, aqui o que é que o senhor vai fazer? Vai ter que chamar esse 3 para expoente deste 2. Para a gente ter condições de aplicar a propriedade da consequência acima. Ou seja, como é que fica isso? 25 vezes log de 2 ao cubo a 5. Aí sim, né? Esse kitzinho aqui, ó, dá para a gente cancelar as devidas bases. Ficamos com 25 vezes 2 ao cubo. E 25 vezes 2 ao cubo, senhores, é o 25 vezes 8. E aí acabou, 25 vezes 8 é o 200, que vale então 5 elevado ao 2 mais 3 log de 2 na 5. Então, gente, aí um modelo para vários e vários problemas desse estilo. Se for indiferença, muda bem pouquinho. Eu vou deixar aí para vocês pensarem que tem umas questõezinhas aí com diferença. Bom, vamos aqui a um outro aqui. Existe 2 modos de fazer, mais usados, e uma delas, ou um deles. Vamos aplicar, se temos 5 elevado ao log de 5 na 2 sobre 3. Esse expoente aqui, condição fracionada do logaritmo sobre 3. Senhores, um detalhezinho. Se temos A elevado ao M sobre o N, esse M sobre N é a condição do expoente A, podemos trabalhar com essa fração sendo M vezes 1 sobre o N. Porque se a gente quiser a volta, acontece. M vezes 1 dá M sobre N. E aqui é o que nós vamos fazer para justamente aplicarmos a propriedadezinha. Está quase aqui na cara da gente. Bom, vai ficando então 5 elevado a quem? 1/3 vezes esse logaritmo de 2 na 5. Senhores, vamos praticamente idêntico àquele que fizemos agora, vamos ter que eliminar esse 1/3. Uma das maneiras, vou trazer esse 1/3 para lá. Ó. Se eu tenho 1/3 vezes o log de 2 na 5, podemos dizer que é log de 2 na 5 vezes 1/3.
Vamos fazer o kitzinho aqui, ó. Esse 1/3 está elevando essa base zona todinha agora. Olha aí. 5 elevado ao log de 2 na 5 elevado a 1/3. Beleza? Ora, quem é esse 5 log de 2 na 5? Cancelamento das bases. Nós já estamos doutor nisso aqui. Cancelamos as bases, trabalhamos com o número do logaritmo. Então, aqui vai ficar valendo quem, senhores? 5 log de 2 na 5, fica a valer 2. 2 elevado a 1/3. Quem é 2 elevado a 1/3, senhores? Potência de base fracionária. Podemos trabalhar ou transformar uma potência com expoente fracionário, melhor dizendo, em um radical de índice n, índice denominador, e o que sobra, né, a elevado ao n, é o nosso radicando, ou seja, a elevado ao m sobre n, podemos dizer que é a raiz enésima de a elevado ao m. Então, aqui se eu tenho 2 elevado a 1/3, isso é quem, senhores? Raiz cúbica de 2 elevado a 1, que é 2. Bom, gente, aí então a maneira, né, que explora várias propriedades para você chegar ao final. Agora temos aqui uma bem mais simples, partindo aqui do ponto citado anterior, 5 elevado a log de 2 na 5 na base 3, aplicando essa propriedadezinha aqui, ó, fica muito rápido, ó, vai ficar quem? A raiz cúbica de 5 a log de 5 na 2. Né? Ora, quem é esse cara aqui do radicando? Quem é o radicando? Ó? São iguais, 5 elevado, 5 na base logaritmo 5 vai valer quanto, gente? 2, não? Isso vai ficar, então, raiz cúbica de quê? De 2. Cancelamos as bases, ficamos com raiz cúbica de 2. É, então, um processo bem mais rápido e mais prático de você executar esse tipo de cálculo. Senhores, vamos aqui ao valor de x. Vamos agora explorar uma igualdade de logaritmos que possui a mesma base, propriedade de decorrência importante. Se eu tenho log de b na a igual a log de c na a, com as devidas condições lógicas de existência, podemos cancelar os logs e trabalhamos com a igualdade dos números. Repetimos, não podemos esquecer que, sendo b e c números de logaritmos, eles devem ser positivos, reais positivos, maiores do que zero, e a base, no caso a nossa base em a ou a, maior do que zero, real maior do que zero, diferente de 1. Senhores, vamos ao nosso probleminha. Cancelamento das duas bases, já que nos dois logs, já que as bases são iguais ao 2, e x igual a 9. Tranquilamente, x pode ser 9, tranquilo, né? Porque 9, ele está como número do logaritmo, e 9 é um valor positivo, ou seja, real positivo maior do que zero. Bom, senhores, outro exemplozinho. Logaritmo de 27 elevado ao x na base 5 igual a log de 9 na base 5. Olha lá, mais uma vez. Olha lá, gente, você encontra muito isso em finais de problemas. Vamos cancelar as bases em 5 e ficamos a depender de 27 elevado ao x igual a 9. Senhores, podemos dizer, transformamos a equação logarítmica em uma equação exponencial. Tipo mais simples, vamos batalhar aqui pela igualdade das bases. 27 fatorado, senhores, é 3 ao cubo. Ó, 3 ao cubo elevado a x, ficamos com 3 elevado a 3x. Ou aqui, a elevado ao m elevado a n é igual, repetimos, a base e multiplicamos expoentes. Propriedade da potência de potência. Então, senhores, para ganhar um espaçozinho, ficamos com 3 elevado a 3 vezes x. Fica 3 elevado a 3x. E o 9 fatorado, 3 ao quadrado. Cancelamento das bases, senhores, já que são iguais. 3x é 2. Se 3x é 2, isolamento do x, 3 meios. Aí então, senhores, o valor deste x na igualdade entre esses dois logaritmos. Senhores, uma importante, c. Logaritmo de x quadrado na base 7 igual a logaritmo de 2x na 7. Senhores, vamos cancelar os logs, já que a base é em 7, podemos cancelar usando a igualdade dos números dos logaritmos x quadrado igual a 2x. Senhores, equaçãozinha de segundo grau, incompleta, que você resolvendo essa equação, você vai encontrar duas raízes, né, senhores? É o 2 e o 0, né? As duas raízes. Será que as duas satisfazem
a equação logarítmica, senhores? Será que nesse logaritmo tanto faz x assumir valor 0 como x assumir valor 2, senhores? Negativo, né, senhores? O x, ó, bem mais prático que você vê, o x é número de logaritmo. Se o x é número, ou então faz parte do número, ele não vai poder assumir o valor 0, porque 2 vezes 0, 0, e o número de um logaritmo não pode ser real 0. Então, cai fora. Agora o 2, tudo bem, né, senhores? Aqui ficamos com 2 vezes 2, 4, beleza? 2 ao quadrado, 4, realmente acontece a igualdade. Conjunto de solução desta equaçãozinha, podemos dizer assim, apenas o real 2. Senhores, e o logaritmo de x mais 5 na base 1/3 igual ao logaritmo de 8 na base 1/3. Cancelamento dos logs, já que as bases são iguais, mesmo sendo, digamos, fracionárias, menores do que 1, não tem problema, satisfaz a condição. Fica-se com x mais 5 igual a 8. Equaçãozinha do primeiro grau, que chegamos numa segunda, que chegamos numa primeiro. Trazendo esse 5 para o segundo membro, ficamos com 8 menos 5. E se é 8 menos 5, senhores, o x é 3. X pode ser 3, senhores, tranquilamente, né, senhores? Você verificando, você verifica que x mais 5 tem que ser maior do que 0, maior do que menos 5. No caso, se você usar o 3, satisfaz tranquilamente. Bom, aí então, senhores, para encerrar esse tipo, logaritmo de 2 elevado a... Aliás, logaritmo de 2/5 na base x igual a 1/3. Senhores, para resolvermos essa equaçãozinha, vamos para a definição. X elevado a 1/3 igual a 2/5. Olha lá, hein? Vamos ter que chegar ao x. Senhores, uma das maneiras, vamos cubar essa equação. Que é isso? É você elevar ambos os membros dessa equação ao cubo. Para quê? Para tirar esse 1/3 daqui. Então, nós elevamos ambos os membros, cuidado, tem que elevar os dois, ao índice 3, ao expoente 3. E aí, senhores, potência de potência, vai ficando x elevado a 1/3 vezes 3, dá 3/3, em outras palavras, fica x elevado a 1. E aqui vamos ficando com 2 elevado à condição da distribuição, né, desse 3 para o numerador, fica 2 ao cubo. 5 ao cubo. Como é que vai dar isso? Aqui, ó, 3 sobre 3, potência, potência, e 2 ao cubo sobre 5 ao cubo. Senhores, aqui 3 sobre 3 fica-se x a 1, e x elevado a 1 é x, 2 ao cubo 8, 5 ao cubo 125. Senhores, então, tranquilamente satisfaz a condição da base, né? Que é no caso o x, que deve ser maior do que 0 e diferente de 1. E então, senhores, a resolução dessa nossa item é. Bem, gente, do mais, deixamos essas 8 questõezinhas para os senhores, com as suas devidas respostas. Esperamos que estejam corretas. E do mais, gente, valeu, um abraço. Deixamos aqui uma pequena visita, digamos, à nossa feira de São Bento, chamada aqui as nossas feiras do nosso Cascavel, aos sábados, né? Uma feira bastante movimentada. Os senhores são convidados a se fazerem presentes. No mais, gente, bons estudos, valeu, até a próxima.